A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui hoje, o último dia da nossa semana de oração, uma sexta-feira, e nós temos como o texto base, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, e você pode acompanhar comigo aí, fala o seguinte: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O tema desta semana de oração, perseverança. Perseverar. Perseverar, meu irmão, significa não desistir. Nós não podemos desistir jamais. Porque, como está escrito no texto aí, nós temos que ser provado e aprovado, e assim nós vamos receber a coroa da vida, a qual o Senhor ele nos prometeu. Ele prometeu para todos aqueles que o amam. E a Bíblia nos traz alguns exemplos de pessoas que foram perseverantes. Nós temos aí um exemplo de Josué. Josué, ele foi o homem que nasceu no Egito. Quando Josué nasceu, ele nasceu como escravo, né? Josué, ele foi conhecer a liberdade quando ele já tinha 40 anos, debaixo dos cuidados ou da liderança de Moisés. Israel foi liberto do Egito. E Josué, ele teve que esperar mais 40 anos para entrar na terra prometida. Então Josué, ele perseverou durante 80 anos e ele teve sua recompensa, que foi entrar na terra prometida. Nós temos outro exemplo que a Bíblia nos cita aí, que é Ana. Ana, ela aparece como uma mulher estéril, uma mulher que gostaria muito de ter um filho ou de ter vários filhos, mas Ana, ela é estéril e ela ora. A Bíblia vai dizer que ela ora com tristeza durante anos, mas Ana não tem nem resposta. Mas ela não desiste. Ana, ela persevera, e em uma de suas orações no templo, 1 Samuel capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11, que Ana, ela orou e prometeu que se ela tivesse um filho, ela dedicaria esse filho ao Senhor. E o profeta, naquele momento, vai dizer para Ana: olha, a tua oração, o teu desejo, o Senhor ele vai realizar. Ele vai te dar o filho. E o filho de Ana foi nada mais, nada menos do que Samuel. Então nós vemos aí a perseverança. E Ana, ela alcançou a vitória. A Bíblia, ela nos dá um outro exemplo, irmãos, que é um exemplo bem clássico de perseverança, que é Jó. Nós temos conhecimento do tanto que Jó ele sofreu, as riquezas que Jó tinha, os filhos que Jó tinha, e ele perdeu tudo, né? E Jó, ele não abandonou a Deus. O próprio Deus, ele vai chamar Jó de irrepreensível. Jó, ele era uma pessoa irrepreensível, segundo a visão do nosso Deus. E Jó, ele não desiste, ele persevera até o fim. E no final, Deus restitui a Jó tudo em dobro o que Jó tinha. Nós temos um outro exemplo de perseverança, Jeremias. Jeremias, ele foi considerado um traidor, ele foi desprezado, ele foi espancado, ele foi preso, e ele viu acontecer aquilo que ele tinha profetizado, que foi a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. E Jeremias, ele não desistiu. Jeremias teve uma depressão, quis até morrer, mas por causa da perseverança, meus irmãos, ele aguentou e superou todas as dificuldades.
Jeremias, ele teve como legado um livro inteiro na Bíblia. Nós temos ainda como exemplo que a Bíblia nos dá com perseverança Neemias. A Bíblia vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer que Neemias, ele entrou em profunda tristeza quando ele recebeu a notícia da destruição de Jerusalém. Mas ele colocou um propósito no coração, que foi de construir ou reconstruir os muros de Jerusalém. E Neemias, ele recebeu ameaça de morte. Neemias, ele foi perseguido. Ele tentou ser enganado por alguns de seus inimigos que não queriam ver o muro construído. Mas Neemias, ele perseverou até o fim. Ele conseguiu, diante da proteção de Deus, realizar o que ele tinha planejado, que foi restaurar Jerusalém. Nós temos um outro exemplo, irmãos, que a Bíblia nos traz, que é um exemplo no Novo Testamento do apóstolo Paulo. Todos nós conhecemos a história de Paulo. Todos nós sabemos o quanto Paulo ele sofreu, o quanto Paulo ele foi perseguido por conta do Evangelho. Nós sabemos que Paulo ele foi picado por serpentes. Nós sabemos que Paulo ele sofreu naufrágio. Nós sabemos que Paulo ele foi espancado. Paulo ele foi preso e mesmo nas prisões ele cantava. Ele não abandonava o Senhor e ele nos deixou esse legado, de trazer o Evangelho para os gentios. E nós temos, amados, como exemplo maior de perseverança, Jesus Cristo. Que Jesus aqui, ele foi perseguido, Jesus ele foi humilhado, Jesus ele foi espancado, Jesus ele foi escarnecido, e Jesus, por causa do amor dele, ou por causa do amor de Deus para com nós, Jesus ele não desistiu de nós. E ele sofreu até o fim, ele passou pela morte, Jesus ele passou por morte de cruz, mas tudo isso para nos salvar com perseverança. Jesus ele agiu com perseverança. E nós estamos aqui hoje reproduzindo o Evangelho que ele nos deixou. O Evangelho que é para ser pregado, o Evangelho que é para ser ensinado e que as pessoas possam ser convencidas pelo Espírito Santo e aceitem o Evangelho, aceitem a Jesus para a sua salvação. E nós aqui hoje devemos ter como esses exemplos da Bíblia e devemos perseverar, devemos fazer a nossa parte. Que o Senhor nosso Deus possa abençoar a sua vida, que o Senhor nosso Deus possa abençoar a sua casa, abençoar o seu lar, que Deus nos livre de todo mal, que Deus nos livre desse mal que está cercando o mundo, que o Senhor nos proteja. E eu tenho certeza de que muito em breve, não vai demorar muito, esse mal vai passar, para que possamos estar todos juntos. Para isso necessitamos de que todos sejamos perseverantes. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.